Sejam muito bem-vindos. Quem fala aqui é Rogério Babeto, do Pelicancast, diretamente da Connect TV aqui em Alphaville. Pessoal, estamos com um novo episódio, uma entrevistada maravilhosa. Estamos aqui com Toalá Carolina. Toalá, seja muito bem-vinda. É um prazer, Rogério, estar aqui com vocês, com toda a equipe. Obrigada pela recepção e pelo convite também. A gente que está muito agradecido por você estar aqui conosco. A gente, na verdade, vem se falando, né? Nós nos conhecemos hoje, né? Mas a gente já vem se falando por algum tempo. E eu tô, assim, te conhecendo, né? Através das mídias sociais. Uhum. Mas sei que você tem uma história linda. Que infelizmente, conversando com ela aqui, pessoal, não vai dar para a gente entrar nesse assunto hoje, mas vai ser para um próximo episódio. Mas a Toalá, para vocês conhecerem um pouquinho, quem já não conhece, é jornalista, empresária, apresentadora, bacharel em Direito, escritora, perita judicial, perita, neuropsicanalista e apresentadora do Tralalá Talk. Também... Só tudo isso? Também tem um quadro na TV que é o do Alá Toalá, no programa The One, oficial, né? E eu também sou dona de uma editora, sou escritora, ghostwriter, roteirista, premiada. E estou fazendo pós em psicologia agora, porque eu também sou formada em psicologia. Pelo que eu vejo, você não gosta muito de estudar, né, Toalá? Eu amo estudar. A minha avó sempre fala, conhecimento, Rogério, não ocupa espaço. Não ocupa espaço, e é verdade. É só através do conhecimento que a gente evolui, né? Na verdade, quer dizer, não só através dele, mas é um grande ponto de evolução, né? Sim. Conhecimento faz a gente ampliar nossa consciência, né? Nosso estado de ser, né? Uhum. Muito maravilhoso. Nossa, você tem muitas esqueci de uma coisa, posso falar? Claro. Vou falar. Eu toco violoncelo, piano, sou lírica, canto lírico, estou me formando agora. Nossa. Aliás, eu vi uma apresentação sua, acho que no The One. No The One, foi maravilhosa, né? Mas eu estudo na Free Escola de Música, onde estou me formando. Eu faço essa formação de piano desde o Souza Lima, né? Desde criança. Faço canto popular e canto lírico, né? Sou soprano. Quer dizer que quando Deus falou quais qualidades você quer, você pegou quase, você abraçou mesmo, né? Sou bem ariana, né? Eu sou bem ariana. Eu sou bem ariana. Aí fui fazer PNL também com o Tony Robbins nos Estados Unidos. Tony Robbins, maravilhoso. E, para completar, ainda sou barista, formada pelo Otávio Café. Aí sim. Sou barista. Barista. Especialista em café. Puxa, esse é na verdade... Esse é a cereja do bolo. A cereja do bolo. Que maravilha. Toalá, e me conta assim, você ganhou um prêmio, você falou agora? Vários prêmios. Quais deles e com qual da Academia de Letras, eu ocupo a cadeira 22 como imortal da Academia da LB, da Academia de Letras do Brasil, Surcursal São Paulo. Acabei de ganhar um doutorado também... eu vou esquecer... Gente, tudo no meu Instagram. Sou também destaque 2024, ali na LESP. Destaques dos profissionais da beleza por conta do meu método de emagrecimento emocional como psicanalista, né? E agora fui convidada pela Abraces também para poder ser uma acadêmica da Academia de Letras deles. Parabéns, Toalá. Muito obrigada. Muito legal. Toalá, assim... Com o que hoje você trabalha mais? Até a gente acabou se conhecendo, até porque o programa do Pelicancast, a gente iniciou ele com o intuito de falar um pouquinho sobre uma lei divina, que é a lei da atração. A lei da atração. E aí, através dos empreendedores, de empreendedorismo, de cocriação de riqueza material, de um relacionamento bacana, né, de saúde, que é muito importante, né, para nós cocriarmos, né, manter uma frequência alta. Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso hoje, como é que a gente pode passar a informação para o nosso telespectador, né, para os nossos ouvintes, né, para os seus seguidores, de como que as pessoas podem cocriar uma vida extraordinária, vamos dizer assim. Ou, né, como é que é esse processo, né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre cocriação? Sim. Muitas pessoas falam cocriação, não está errado. Tá. Mas eu falo criação de realidade. Por quê? Porque eu entendo que eu sou Deus em manifestação. E tudo é Deus. Então eu estou diante de Deus, diante de Deus, diante de Deus. Tudo é átomo, tudo vive. Então eu estou criando a minha realidade. Porque eu e Deus somos um.
Se eu falo co-criando, parece que eu estou com um parceiro do lado. Não tem nada de errado com isso, mas eu estou me separando de Deus. Quando eu falo em cocriação, eu penso assim, eu tenho um criador, Deus. Eu sou filho, eu sou filho ou uma parte dele, né? Depende de como a gente interpreta. Mas o filho né? é uma parte, não é? É uma parte, é. Então, quando eu falo que eu sou um co-criador, é porque ele primeiro me criou e eu estou co-criando. Mas eu entendi o que você quer falar. Eu sou um criador também. Você é um criador, Eu você sou um é filho. criador. Se você é filho, você é um criador. Se Quem você é filho de peixe, peixinho é. Exatamente. Porque você seria algo menor do que quem te fez. Entendi. Ele te ama tanto que ele criou sua consciência. Sim. De tanto amor que ele sente por você. Você é uma consciência que sempre existiu, existe e sempre existirá e nunca vai findar. Então Perfeito. não existe ninguém acima de nós. Isso não é arrogância. Quando a gente entende, como o Raul Seixas diz, se eu posso pensar que Deus sou eu, você já entendeu tudo. Sim. Eu estou diante do divino o tempo todo e tudo é um milagre de manifestação. E quando eu percebo que tudo é um milagre de manifestação, eu já estou vivendo uma realidade de quinta dimensão. E o que é estar na quinta dimensão? Tô lá. É não estar mais acreditando que isso daqui é a vida, que a morte existe, que a doença existe, que a escassez existe, que você vai findar, que existe um diabo para te punir ou um Deus que está de olho em você para te punir. Porque esse Deus não existe. Entendi, quer dizer, eu concordo com você. Não tem sentido a gente ser criado para viver na escassez, na doença, Não. na raiva, no medo, né? Isso é Tudo antítese isso de Deus. é antítese de Deus. E Deus não faria a própria antítese? Se Quando a Deus gente- é Deus, por que ele criaria a própria antítese? Não faz sentido. Não faz sentido. Deus ser falho. Se ele é Deus, ele não é falho. Então tudo está perfeito. Eu sempre faço essa pergunta para as pessoas. E se tudo tivesse perfeito, o que você mudaria? Né? Aí você não tem crescimento, né? Não, você não mudaria nada. Tá tudo Tá, certo. sim, tá perfeito, não mudaria nada. Você está no Perfeito, lugar onde não. você tem que estar. Entendi. Por isso você tem, então, imagino que um poder de aceitação muito grande. Olha, às vezes, essa Matrix dá uma enganada na gente. Isso aqui dá uma enganada na gente. Porque se começa a doer e a gente coloca atenção na dor aqui, ou a gente coloca atenção, por exemplo, no extrato bancário que está negativo, você começa a acreditar naquela Matrix. Você baixa a sua frequência, você começa a viver mais daquilo. Se existe inferno, ele é psíquico. Se a morte existe, ela é psíquica. Então, quando você coloca foco naquilo, você passa a entrar naquela vibração, naquela frequência daquilo que você está colocando foco. É igual aquela frase do Nietzsche. Se você olha para o buraco, uma hora o buraco volta a te olhar. Perfeito. Não é verdade? Então, se você está olhando para a dificuldade volta a te olhar. Se você está olhando para o sofrimento volta a te olhar. Mas se você olhar para a alegria, isso aqui é só um número, vai mudar. E solta, e confia, as coisas vêm com você, com facilidade, alegria e glória. Você tem uma técnica, por exemplo, vamos falar para o pessoal que está sofrendo hoje com isso, que a maior parte da população brasileira vive dentro de um panorama de um salário mínimo, poucos, né? São poucos aqueles que têm um salário acima de 8, 10, 15 mil reais, né? E mesmo assim está difícil nos dias de hoje, né? Então, assim, como que uma pessoa que vê a conta bancária, como você falou, negativa, que está filho chorando porque está com fome, conta Certo. atrasada de aluguel, de luz... Como é que eu consigo, Rogério, mudar, né? A pessoa mudar a frequência dela para sair de uma escassez e criar a riqueza? Fazer essa mudança, essa mudança de vibração. Primeiro, parar de reclamar. É o primeiro ponto que você... Primeiro ponto. A Pare de reclamar. reclamação te traz mais daquilo. Mais Porque é daquilo. onde você falou, você colocou o foco, onde está o seu foco, é onde vai crescer. Aquilo vai crescer. Então, vamos lá. Você está sem alimento na sua casa para o seu filho, que é uma coisa muito específica. Sim, É uma coisa muito grave. sim. Eu não tenho filhos de barriga, mas deve ser a pior dor do mundo você ver um filho passar fome ou passar uma necessidade. Ou ver alguém que você ama passar necessidade, porque a gente sabe que a gente aguenta. Mas o Mas outro, né? Então, primeiro, eu tenho até um podcast meu que está no Spotify que eu sempre falo assim, agradeça primeiro e receba depois. Não espera receber para depois agradecer. Não seja ingrato com a vida. Não seja ingrata com a vida. Primeiro agradeça. Né? O que você acreditar a Deus, Jesus, não importa o nome. O que você acreditar. Quando você fala em agradecer, você agradece por aquilo que você já tem. O que você não tem. O que você não tem. O que você não tem.
Por exemplo, vamos falar de uma pessoa numa situação um pouco melhor, fala, puxa, eu queria tanto, eu moro num apartamento de 30 metros quadrados e eu quero uma casa de 100 metros quadrados. Quem queria não quer mais, então eu quero. Eu quero. É. E aí você já imagina e agradece por aquela casa que você Eu agradeço já por essa conquistou. casa, inclusive vou entrar em uma física para olhar, ver, sentir. Sentir o cheiro. Sentir o cheiro, sentir como se fosse real, porque vai ser real. A partir do momento que você percebe que é real, você cria a sua realidade. E por que você acha que cria a realidade? Quando você está tocando, vivenciando aquilo, o que você emite para o universo para conseguir trazer? Confiança. A partir do momento que você confia no universo, ele devolve a confiança em você, que é o soltar quântico. Você é o observador dentro da física quântica aplicada e você faz a dupla fenda, você rompe a dupla fenda. Então, você é o observador, tem o desejo, o pedido. Quem pede é pedinte, tá? Então, você tem o desejo, mas é o observador. E a partir do momento que você faz a observação do sentir e tocar, você solta, faz o colapso da dupla fenda e você cria a realidade. E eu tenho que repetir Não, esse porque quem pensamento? repete não acredita. Quem repete não acredita. Sabe por que eu estou te perguntando tudo isso? Porque por muitos anos eu sou estudioso do documentário O Segredo. E por muitos anos eu repetia a mesma visão, o mesmo desejo, né? E não acontecia. Por quê? Quem pede é pedinte. O que você está falando para o universo? O universo, ele não é surdo, não é mudo, não é burro. Ele sabe, ele te criou, ele criou sua consciência para você ser feliz. Então, se você tem um desejo, ele vai te mimar. Só pensar naquilo, vai lá, faz a sua parte, a ação. Tem que faça por ti, né? Sim. E solta, confia. Eu tenho esse podcast que é no Spotify, Deezer e iTunes, que fala assim, brinde primeiro e receba depois. Eu brindo já pela minha saúde, eu já brindo pela minha prosperidade. Eu tenho tanta confiança que aquilo é real, que aquilo já é. Que acontece, Que acontece. E tudo que eu fiz na minha vida, tudo aconteceu. Por que você acha que as pessoas não conseguem... Eu vejo que muita gente fala sobre isso... As pessoas têm um olhar assim meio diferenciado e ela parece que não acredita nisso, porque é um ato tão simples, né? Toalá. Falta de fé. Porque, assim, será que é porque o Rogério está falando, a Toalá está falando, o José está falando, mas eu vejo assim, as pessoas às vezes, no mínimo, deviam se interessar e ir buscar informação, né? Porque é um ato simples, né? De você co-criar. Simples num certo ponto, porque você tem que criar o hábito, tem que criar esse raciocínio. Primeiro, parar de reclamar, porque quem não cria, na verdade, é vítima. A vítima não constrói nada. As coisas podem nos acontecer, mas nós não somos isso que aconteceu. Então, se você estacionar naquilo ali, ficar chorando as pitangas, você vai receber mais daquilo que você verbaliza. Tudo nasce do verbo. Do verbo. Então, você fica verbalizando, e se lamentando, e chorando. Tudo bem, chorar é importante, mas por um momento. Se permita chorar por um momento, depois passe a trabalhar para as coisas mudarem. E como que você muda? Através de frequências de som. Coloca uma música que você gosta. Tudo muda a sua frequência. Tudo muda. Traz alegria, né? Traz alegria. Toma um banho. Se cuida. Todo dia de manhã eu acordo, faço café, dou o café dos meus gatos e eu me maquio. Eu trabalho em casa. Perfeito. Por que eu vou me maquiar e colocar um salto ou colocar um colar de pérola para ficar em casa? Porque eu estou preparada para o melhor, eu me preparo para o melhor. Eu reclamo? Às vezes sim, quando eu me pego reclamando, eu já me corrijo. Sim. Olha, por que você está nessa frequência? Quando a gente entra numa frequência ruim, baixa, pode perceber que tudo começa a acontecer de maneira na mesma frequência. Você atrai pessoas de frequência baixa, Sim. entra na escassez, em todas as áreas, adoece, sua imunidade cai. Aí você fala assim, nossa, parece que quando vem tudo junto. Não tem essa frase? Tem mesmo, o pessoal fala Depois da tempestade vem a bonança. Não, meu amor, foi você que criou isso. Você que cria o seu inferno, você que cria o seu céu. Isso, na verdade, é até bom, né, Toalá? Porque a gente vê que o poder não está no outro mais. Está com você. Então, se você realmente ter o conhecimento e se colocar para co-criar uma vida saudável, feliz, amorosa, com saúde... Deus deu isso para nós, porque nós temos a centelha divina. Não somos herdeiros? Não é? E me fala uma coisa, como é que você criou um método de emagrecimento? De emagrecimento emocional, né? Emagrecimento emocional. Isso. Como é que funciona? Então, ele funciona baseado numa reprogramação mental em 30 dias, onde eu trabalho os traumas
do porquê a pessoa começou a engordar ou se aquilo vem de um padrão familiar. Então, às vezes, a pessoa ela fala que quer emagrecer, mas ela não quer emagrecer. Ela quer ser emagrecida. Ela quer que você faça por ela. Talvez você fique na porta da geladeira dela. Ela não quer fazer nada, ela não tem autorresponsabilidade. Eu criei esse método a partir do momento quando eu comecei a fazer estágio em psicologia e psicanálise e comecei a atender muito bariatricados que tinham reganho de peso. E comecei a entender que eles tinham um padrão, reclamação. Então, através desses atendimentos, observando o comportamento das pessoas que tinham reganho de peso bariatricadas ou com balão gástrico, ou mesmo aquelas que não tinham feito nenhuma cirurgia, mas não perdiam peso, mesmo indo nutricionista, fazendo várias dietas, eu comecei a entender um padrão de comportamento ali, infantilizado, vitimista, ingrato. Então, eu comecei a fazer essa reprogramação na mente das pessoas, olho no olho, a serem pessoas gratas, justas, pessoas que tinham autorresponsabilidade. Então você acaba ensinando elas a ter essa prática diária. Exatamente. Para conseguir ir mudando a mentalidade e a vibração delas. Exatamente. E a partir daí elas conseguem implementar um novo estilo de vida. Para poder parar de culpar os outros, né? E poder aí se alimentar melhor, reduzir o peso, imagino que fazendo exercícios e etc. Eu entrava com uma equipe multidisciplinar, com uma nutricionista, mas aí o exercício fica a cargo da pessoa, porque o exercício é 20%, 30% do resultado do emagrecimento. Você sabe, Tola, que a gente é muito interessante porque coaduna muito com o que a gente pratica, né? A gente, através de uma das empresas do grupo, né, que é a Pelica Energy, nós desenvolvemos 7 hábitos, o que a gente chama de uma vida extraordinária, né? E está muito ali onde você falou, gratidão. É o primeiro, né? De você realmente parar e se conectar, né, com Deus e agradecer por aquilo que você já tem, que é a própria vida, né, em si, o básico do básico, respirar, ter uma boa saúde, uma boa família, os pets que fazem a gente tão feliz, né? Meditação também, tudo para exercício físico, visualização, afirmações na frente do espelho, né? Que você falou que o verbo, né, cria. Então isso é muito importante. Tudo que você fala, você cria. Você cria, né? Escrituração, né? Então eu escrituro meus objetivos uma vez por ano desde 2010. Nossa. E isso funciona, né? As pessoas não, mas 85% daquilo que eu coloco no papel, né, anualmente, ele se realiza durante o ano. Então assim, porque eu vejo que tudo que é importante a gente escritura. Você vai casar, você escritura. Você vai comprar um carro, você tem documento. Você vai batizar, você tem documento, né? Um barco, você tem documento. Avião tem documento. Então, escriturar, colocar no papel, ajuda você a criar as novas sinapses de cocriação. Sim. Né? E conhecimento, que é o que eu estou vendo que você tem de sobra, né? Em várias áreas. Então, assim, parece que coaduna muito. Eu acredito muito nisso, que através de um método como o seu, é possível realmente, né, ajudar as pessoas a remodelarem suas mentes. Né? Eu também tenho o método Sai do Buraco, que é justamente para essas pessoas que se acham muito vítimas da vida, que ficam presas num trauma. E eu falo, vítima não constrói. Quem espera o herói não constrói, né? Você tem que ser o herói da sua vida. Sim. Você tem que fazer essa mudança, né? Tem que fazer essa mudança. Aí eu sei que tem muita gente agora que vai nos assistir e vai falar assim, para eles é fácil falar, né? Porque vamos falar aqui, eu ouço muito isso, privilegiados, uma série de coisas, só que as pessoas não conhecem os bastidores. Então, eu sempre convido a pessoa a colocar meu nome, Tola Carolina, no YouTube, para entender um pouco mais da minha história, porque quando as pessoas entendem um pouco mais da minha história, vão ver que assim, não é muito fácil falar assim, ela é branca, privilegiada, rica e tudo mais. Nem sempre foi assim, né? Sim. Então, foi uma conquista, né, Tola? Foi uma mudança. Sobretudo psicológica, né? Sim, que é o principal, né? E como é que você vê hoje... Como é que você se mantém, a Tola se mantém com resiliência e paciência nas adversidades do dia a dia? Eu não tenho nenhuma paciência, eu sou ariana. Direta. Paciência zero, tolerância zero. Tolerância zero. Eu sou uma pessoa muito de agir. Eu sou visceral. Então, se eu tenho algo a fazer, a dizer... Eu sou muito criativa. Até quando eu tô dormindo, eu tô criando. Então, eu acordo com aquela ideia, tenho 2 telefones. Aí eu acordo 3, 4 horas da manhã, passo uma ideia para outro telefone falando.
No dia seguinte eu tô colocando Em prática. em prática, porque além de tudo eu sou ansiosa, a ansiedade me ajuda. Então eu sou sem paciência e ansiosa. Então isso faz eu realizar muitas coisas. Eu coloco esses defeitos, que seriam supostos defeitos, coloco a jogo ao meu favor. E me fala uma coisa, hoje, até por esse fato de você ser ariana e realmente ter esse poder de ação é fantástico, né? Porque a maioria Sim. fica pensando, às vezes, só né, no cognitivo e pensando, não. Você já vai lá e age A vida é logo. tentativa e erro. E quanto mais rápido você testar, né? Claro. E mudar, se for preciso, melhor, né? E medo do quê? É, do quê? Afinal de contas, tem uma música que eu adoro, que eu sou do xamanismo, né? Então eu consagro a ayahuasca, e aí tem uma música que toca muito na ayahuasca que fala assim: pra que ter medo? Medo de quê? Se vai chorar ou vai sofrer, você já é o que pode ser. Tá tudo certo, tá tudo bem. Que lindo. Isso é muito bonito. E eu tenho isso como um mantra na minha vida. Então, se eu quero uma coisa pra hoje, por exemplo, vamos supor, eu só não faço mais loucura porque, né, tem outras pessoas do meu lado e tenho gatos pra cuidar. Porque assim, se eu quiser estar em Miami amanhã, eu vou lá no balcão da Azul, vou lá e compro e tchau. Você tem Fui. um sentimento de liberdade, né? Bem Total, grande, nasci bacana. livre. E meus pais me permitiram ser livre, ser atuar lá. Atuar lá. E esse nome, aliás, o que significa e de onde veio? É um nome indonesiano. Tô de sol, alá de Deus. Era a ex-namorada do meu pai. Meu pai era piloto da Air France. E ele morava em Nice, na França. E ele tinha uma namorada chamada Tuala Caroline Leonor. E quando eu nasci, em 77, não tinha ultrassom. Meu nome era para ser Marco Antônio, que é o irmão que tinha falecido uma semana antes de eu nascer. O irmão dele faleceu uma semana antes de eu nascer, com 17 anos. Minha mãe não sabia se eu era menino ou menina, mas se fosse menino, ia ser o nome do irmão dele, Marco Antônio. Mas quando eu nasci, meu pai foi no cartório e colocou o nome da ex-namorada francesa dele, Tuala Caroline. Caroline. E é lindo o nome. Muito obrigada. Muito lindo. Tuala, quantos projetos você tem hoje em atividade, assim, que você fala, Rogério, eu faço isso, faço aquilo? Muitos. Eu tenho a editora Casa da Poesia, que eu entrego livros como ghostwriter. Tenho os meus 3 livros que eu estou lançando agora. Você pode falar quais são? Sim. Pode aproveitar? Eu vou dar spoiler. Pode? Um chama 9 de Julho, que é um romance. O outro é como um manual da internet, como lidar com os hates na internet. Né? Tem muita gente que acaba fazendo bobagem por conta disso, né? E o outro que eu estou fazendo é sobre a personalidade, o transtorno de personalidade narcisista. Nossa, como lidar e identificar. 3 assuntos completamente... Sim, fora os que eu estou escrevendo para 2 outras pessoas de encomenda, que eu não posso revelar, obviamente, que eu sou ghost, né? Mas tem a ver, estão todos nessa área. Quando eles já estão... Bom, alguns você está acabando, mas já tem algum que já está disponível para aquisição? Tem o emagrecimento emocional. Emagrecimento tem emocional. Vários. Tem lá no meu site. Ok, perfeito. O pessoal vai... Emocional. Muito legal. Falar... Nosso tempo aqui está terminando. A gente tem mais alguns minutinhos. Tem muita coisa para a gente falar, né? Mas eu queria saber de você, assim, o que você... Imagina que todo esse material, como você é uma pessoa muito proativa, você é tão jovem ainda, né? Você tem muito material já à disposição do público no qual você está... Eu estou vendo que você serve, né? Sim. Você está ajudando as pessoas a melhorarem suas vidas, com o seu trabalho, com a sua dedicação. E até por as coisas, aquilo que você... passou, né? Tem experiência, que um dia aí nós vamos conversar sobre isso. Mas, assim, todo esse material, hoje é o último dia seu no planeta Terra. Ai, que bom. Todo esse material, você pode levar contigo, mas não vai ficar aqui. Certo. Quais são as 3 lições que você gostaria de deixar para a humanidade? A morte não existe. Eu vou continuar vivo olhando todos vocês. De um prisma bem mais ampliado, com a consciência bastante expandida. Você cria a sua realidade. O tempo inteiro. E sirva as pessoas. E quando você tiver... Eu vou colocar uma 4ª, que eu aprendi no filme Conversando com Deus, que na verdade é um documentário, né? Diante de qualquer adversidade da sua vida, que seu coração estiver apertado e você não tiver uma resposta, faça a seguinte pergunta para si mesmo: o que o amor faria agora? Nossa, muito lindo isso. Porque aí quando você fala o que o amor faria agora, você está falando de Deus, né? Porque é o que eu falo, tem uma oração na Cartas de Cristo, não sei se você já teve a possibilidade de... Não. São 9 cartas de Cristo.
E lá tem acho que no capítulo 8 existe uma oração. E lá ele fala que dentro da oração, no meio, fala assim, que o nosso propósito final é te expressar. Quer dizer, o que expressar Deus nada mais é do que o amor. É perfeito. O que você Vamos tá supor falando. que você esteja me xingando, alguma coisa assim. Aí eu olho pra você e sinto raiva, porque é intrínseco do ser humano. Sim. Se eu fizesse essa pergunta imediata, o que o amor faria agora? Te Correto. abraçaria. Sim. Tudo bem, Esse eu é te um entendo. ato, sim. Exato. Perfeito, Alá. Muito obrigado. Eu que te Eu agradeço. te agradeço pela entrevista, pelo bate-papo. Espero que você possa voltar mais vezes. Eu também. Né? Que essa conexão se perdure por bastante tempo. Né? Que a gente possa criar bastante coisa para servir as pessoas. Né? E eu quero te presentear. Né? Nós temos aqui a Pelican Energy. Né? É uma das patrocinadoras do programa, do grupo. Essa camiseta ela foi criada, você como entende bem de física quântica, ela foi criada com o intuito de se tornar um ícone, um amuleto, na verdade uma ancoragem, para que as pessoas, a partir do momento que vistam essa camiseta, elas consigam fazer a ligação das sinapses dos seus desejos, né, dos seus sonhos, e que elas possam manter essa frequência sempre alta e elas cocriem uma vida realmente amorosa, cheia de riqueza material, de saúde, de paz, né? E que possam ter uma espiritualidade cada vez mais elevada. E espero que você goste. Rogério. Nada, Obrigada. nada. Obrigada mesmo. É isso aí. Vamos ver que cor que veio para você. Olha aí. Que chique. Deixa eu ver como que é. Não, ela tá fechadinha. Tá fechadinho? Mas o material é uma delícia, hein? Material. Essa é uma camiseta de fio egípcio. A gente gosta muito dela. Eu gosto de abrir as coisas para mostrar para as pessoas. Muito legal. Obrigado. Muito obrigada. Olha que linda, gente. Que tudo. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Fala mais uma vez. Obrigado, Rogério. Gratidão. Pessoal, termina aqui nesse novo episódio. E a gente agradece demais a tua lá, Carolina, a todos vocês que estão aqui nos assistindo. E fiquem conosco para o próximo episódio, toda terça às 20 horas. Um abraço.